Olá, buscador da super saúde. Conforme eu prometi, hoje eu volto a abordar o tema sobre dores. O que fazer para eliminar todas as dores da coluna da tua vida? Ninguém deveria ter dor na coluna. Na verdade, ninguém deveria ter dor em qualquer parte do corpo. Eu quero te garantir que está em tuas mãos viver uma vida completamente sem dores. Neste vídeo, eu quero explicar o grande segredo de como conseguir isso. Eu estou meio que ironizando. Mas antes, você precisa aprender e saber o porquê a dor apareceu. E porque daí você vai poder trabalhar na eliminação da causa da dor. Espero que você tenha visto o vídeo de ontem, quando eu digo que todos merecem a dor que têm, porque ela é sempre consequência de algo feito anteriormente. Se você não viu, não deixe de assistir para entender completamente a mensagem do vídeo de hoje. Quando eu falo de dor de coluna, eu falo de qualquer tipo de dor. Eu falo desde a dor nota 1, aquela levíssima, que não é mais do que um desconforto, um mal-estar, um dolorimento, como dizem, até a dor nota 10, altamente incapacitante, que piora com qualquer movimento, por menor que seja. Vamos relembrar que não existe dor normal, não existe dor aceitável. Toda dor, por menor que seja, é sinal que tem alguma coisa errada. É uma mensagem do corpo, daquele ponto que está doendo para a nossa mente e para o nosso cérebro fazer alguma coisa. Se nós for lá naquele ponto e fizer uma biópsia e mandar para examinar, o resultado vai ser sempre a mesma coisa: uma inflamação. Então, as dores são sempre manifestadas por inflamação. E o porquê tem inflamação, nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Existem dois tipos de pessoa quanto às dores. As pessoas racionais, como você e eu, que não aceitam ter dor e tentam entender o porquê aquela dor aconteceu. Nós, por pensarmos assim, temos enormes chances de construirmos uma vida sem dor. No meu caso, faz mais de 20 anos que eu não sofro mais nenhum tipo de dor ortopédica. Antes, eu passei dos 15 até os 45 anos com múltiplas dores, algumas muito graves, como 2 hérnias de disco que eu tive. E me ver livre das dores permanentemente nos últimos 20 anos não aconteceu só comigo. Não é mérito meu. 100%, a totalidade dos meus pacientes nos últimos 20 anos e todos aqueles participantes do processo que tinham alguma dor ortopédica, que aplicaram os ensinamentos que eu irei falar aqui, se livraram das dores. O outro tipo de pessoa é aquela robotizada, autômata, aquela que leva a vida no piloto automático, que não questiona, que aceita a dor como uma coisa normal, faz parte da vida, sem se questionar por que aquela dor aconteceu. Esse nunca vai ser livre das dores. Podemos dividir as pessoas também em 3 tipos, 3 grupos. As que têm dor na coluna, as que tiveram e vão ter de novo, e as que ainda vão ter. Não estou ridicularizando, é assim mesmo. Tá, talvez exista um 4º tipo de dor errado, mas existe. Porque eles aplicam permanentemente esse recurso que eu vou ensinar aqui, e daí, como aplicaram isso, eles nunca tiveram e nunca vão ter dor enquanto estiverem aplicando esse recurso. É importante salientar também que as pessoas nascem com maior ou menor predisposição para a dor. Para alguns, a predisposição é tão grande que as dores já aparecem na infância e na adolescência, sem criança, pode sofrer da coluna. Para outros, é tão pequena que só vai manifestar dor lá em idades avançadas. Seus teus ancestrais, os pais, os tios, os avós, se queixavam de dores, é certo que se você ainda não tem,
você terá, em algum momento, dores na coluna. Como nós vimos no vídeo anterior, todas as dores que uma pessoa tem foi consequência de alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Não existe uma bruxa malvada que jogue um feitiço para alguém ter dor. Não tem como. E todas as dores ortopédicas, inclusive as dores de coluna, têm a mesma causa. Vamos começar a entrar no tema. A pessoa fez alguma coisa acima das capacidades do corpo, que o corpo tinha em suportar aquele esforço ou aquela atividade. Dizendo de outras palavras, a pessoa fez mais do que podia. E isso acontece de duas maneiras. Ou porque ela tem músculos fracos para suportar uma atividade, mesmo que seja uma atividade leve ou simples, ou ela tem músculo muito forte, mas faz um esforço acima ainda desse músculo, dessa capacidade desse músculo em suportar essa intensidade. Eu diria assim que 97% dos meus pacientes com dor na coluna são do primeiro tipo, aqueles que têm músculo fraco. Menos de 2% são aqueles que fazem exercícios, desenvolvem músculos muito fortes, mas exigem, em algum momento, mais do que os músculos podem suportar. Ou então, eles não respeitam o período necessário de recuperação para aquele músculo que trabalhou ficar apto para uma nova carga de trabalho pesado. E bem menos de 1%, bem menos, 0,1%, são aqueles que têm doenças graves. 1% no máximo. São os que têm hérnias graves, tumores malignos, doenças metabólicas. E isso não faz parte desse vídeo de hoje, porque isso precisa de tratamento específico. Então, voltando ao motivo da dor da enorme maioria das pessoas. Espero que você tenha entendido que todas as dores de coluna começaram porque os músculos estavam mais fracos do que deveriam ser. Eu simplifiquei falando só de músculo, mas quando eu falo de músculo, eu falo de toda a estrutura da coluna. Porque quando o músculo está fraco, a estrutura toda está fraca, por isso que dá para simplificar. Não existe nenhuma outra dor, nenhuma outra causa de dor. Não adianta fazer raio-x ou ressonância magnética, porque esses exames nunca mostram essa capacidade deficiente do músculo que eu falei. E tudo que você vai ler no laudo de raio-x está errado para justificar as causas das dores. E os pacientes vêm me dizendo assim, doutor, eu tenho dor porque tenho desvio, tenho bico de papagaio, osteofitose, tenho discopatia degenerativa, tenho artrose, às vezes aparece um hemangioma. Nada disso dói. Nada disso dói. Não adianta os pacientes me dizerem, eles me dizem sempre, mas o meu bico de papagaio dói. Vamos explicar. Os desvios de coluna nasceram com as pessoas. A não ser, claro, que ele tenha um acidente grave ou uma doença gravíssima, senão nasceu com a pessoa. E durante a maior parte da vida dele tinha desvio e não tinha dor. Logo, se tem desvio e não tem dor em algum momento da vida, desvio não dói. Vale a mesma coisa para os discopatia e os bicos de papagaio. Eles são sinais degenerativos, de envelhecimento da coluna. Eles nunca doem, por mais que os médicos usem isso assim. Tem bico de papagaio na tua coluna quando olha o raio-x. Tá? E daí não tem relação bico de papagaio com dor. Claro que quanto mais degenerada, mais discopatia, mais bico de papagaio uma coluna tem, mais dor ela vai gerar, porque vai gerar mais inflamações. Teoricamente, estatisticamente. Mas, na verdade, pessoas que têm muito bico de papagaio e discopatia degenerativa, eu, por exemplo, não tenho dor. Faz 20 anos que eu não tenho dor. Se eu não tenho dor, o que aconteceu com aquele bico de papagaio? Sumiu? Não, está lá presente, mas ele não dói porque nenhum bico de papagaio dói. O que dói é o músculo fraco. O meu músculo da minha coluna de 20 anos para cá é super forte, suportando toda a carga degenerativa da coluna.
Então, agora todos nós já sabemos qual é a causa do início das dores na coluna. São os músculos insuficientes. Músculos insuficientes para suportar uma carga elevada de trabalho. Não adianta ter músculo muito forte e fazer mais do que o músculo suporta. Aqui está o grande segredo. Para não ter dor na coluna, nenhuma outra dor ortopédica, nós precisamos ter músculos mais fortes. Ponto. Terminou o grande segredo para não ter dor na coluna. Ou seja, se nós desenvolvermos o nosso músculo de tal forma que ele suporte toda a carga de trabalho que eu quero fazer, com aquela intensidade que eu quero fazer, não vai doer. Basta eu desenvolver esse músculo naquela capacidade. E para construir uma coluna forte, com músculos muito fortes, nós precisamos fazer exercícios contra resistência, que envolvam os músculos da coluna. E o melhor desse exercício é a musculação. Claro que se você é sedentário e tem músculos muito fraquinhos, pode começar com qualquer exercício. Pode começar com pilates, com RPG, com fisioterapia, cinesioterapia, pode fazer hidroginástica, pode fazer natação, pode fazer ginástica localizada, mas não pode fazer nem ginástica funcional, nem crossfit, pois eles exigem demais do corpo. É fundamental, qualquer coisa que tu for fazer, que faça um período de adaptação. Comece de maneira muito leve e vá aumentando aos poucos, gradativamente, a intensidade do exercício. Lembra-se, né, que para ganhar muita força muscular, é preciso fazer exercício com alta intensidade. Aí sim começa a valer, pode fazer a funcional, nesse caso, aí já pode fazer o crossfit, mas ainda assim a musculação é imbatível. E não pode se esquecer, por favor, de se manter permanentemente atento às mensagens do corpo. Escuta o que o corpo está te dizendo enquanto está fazendo o exercício. E o primeiro sinal de desconforto, de mal-estar, antes de doer, pare imediatamente o que está fazendo. Não discuta com o corpo, aprenda a ouvir as mensagens do corpo. Isso chama-se consciência corporal. E quando você começar a fazer exercícios para ganhar massa muscular, não espere resultados rápidos. Eu já acompanhei pacientes que só se livraram das dores depois de 2, 3, 4 anos de treinamento muscular sem interrupção. E aí acontece uma coisa muito comum. Depois de algum tempo, está fazendo exercício e aí começa a estar tendo uma crise de dor. Sim, porque ele não está curado ainda. E ele absurdamente ou muito ingenuamente diz assim, eu estou fazendo tanto sacrifício e mesmo assim eu entrei numa crise, vou parar de fazer sacrifício. Não, nem é tiro no pé, é tiro nas têmporas. Eu ia dizer burrice, mas que inteligência não é? Não é. Teve crise, trata a crise e vai adiante. Depois de 2, 3 anos, não tem mais crise. E daí sim, tem que fazer exercício para o resto da vida. É outro erro muito comum. Os pacientes, depois de 2, 3, 4, 5 anos sem dor, assim, agora cansei, vou parar de fazer. 1, 2 meses sem fazer, perde tudo que conquistou durante todos aqueles anos. Então, não é para o resto da vida, porque a natureza do músculo é fraco. Ele ficou forte de forma artificial, por causa do exercício. Eu nasci com músculos fracos e vou ter músculos fracos para o resto da vida. Hoje, meus músculos são artificialmente muito fortes. E no caso de você estar sentindo dor na coluna, então tem que fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, tem que consultar um ortopedista. Lembre-se, pode ter até uma coisa grave. Não deixe de consultar um ortopedista. Obedeça integralmente todas as orientações de tratamento que ele fizer. Se você consultou e não ficou satisfeito com ele, procure outro. Você tem direito
a uma segunda opinião, a se sentir confortável e seguro com o médico. Mas vou te dar um conselho. Nunca permita que ele diga o que você pode ou não pode fazer. Ninguém tem o direito de dizer o que você pode ou não pode fazer. Nenhum médico no mundo pode sentir o que você está sentindo, pode entender as mensagens do teu corpo. E o que um paciente pode, um outro não pode. E o que o outro não pode, algum pode. Então, e o que tu não pode hoje, tu vai poder daqui uma semana. Então, não vá atrás nem do médico, nem do fisioterapeuta, assim, faça isso, não faça isso. Você assume a responsabilidade de gerenciar a tua vida. Qualquer coisa que tu for fazer, preste atenção que o corpo te diz o que pode fazer. Se for atividade comum, tá, interrompa sempre que doer. Se for possível, claro, você está indo aos pés no banheiro, não tem como interromper. Mas se for outra coisa, tu está sentado, levanta, se está caminhando, senta. Tenta fazer outras atividades, mas interrompa sempre que o corpo pedir para interromper. Se a dor não aumentar, pode fazer o que tu quiser fazer. E quantos exercícios, seja na fisioterapia, seja na musculação, aqui está a chave. Faça aqueles que teu corpo permite. Aqueles que não aumentam a dor. Interrompa. Olha, a terceira vez que eu estou falando. Ao primeiro sinal que a dor aumentou, uma merrequinha. Mas faça todos os outros que não têm dor. Lembra-se daquele vídeo da miocina? Se tu não assistiu, assista. Miocina com C. Vai lá assistir, porque lá justifica que o exercício produz a miocina, que é o maior analgésico, um dos maiores analgésicos e anti-inflamatórios naturais que o corpo produz. Eu quero ver teu comentário aqui embaixo, colocando as dúvidas e questões do que eu falei. Esse é um tema muito extenso. Eu não consigo esgotar ele em algum momento. Eu vou ter que voltar mais tarde. Amanhã mesmo eu vou voltar a falar de dores ortopédicas. Vou falar das tendinites, bursites, sinovites, artrites, as famosas LER, DORT, e reforçando. Todas as dores têm cura. Todas as dores, você pode viver sem todas essas dores. Vale também para aqueles pacientes de fibromialgia. Então, na quarta-feira, no webinar Quarta-feira da Super Saúde, aquele webinar que eu faço todas as quartas-feiras, ao vivo, às 20 horas, o tema dessa semana é como eliminar as dores do seu corpo e viver sem dor para o resto da tua vida. Se você ainda não se inscreveu para o webinar, o link está na descrição desse vídeo aqui. Vá lá e inscreva. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, ou se gostou, comenta aqui embaixo. Diga como é que eu posso falar as dúvidas que você tem. Eu vou te pedir um favor. Se você compartilhar do meu sonho de mudar a saúde no Brasil, através da melhoria da saúde de cada pessoa, compartilhe, envie esse vídeo para o maior número de pessoas. Eu sozinho não vou conseguir chegar a, talvez aqui, dezenas de anos, mas com a ajuda de vocês formando essa corrente do bem, nós conseguiríamos levar esses conceitos para o maior número de pessoas. Não deixe de te inscrever no workshop A Conquista da Super Saúde, que vai começar dia 28. Mesmo que você fez já o anterior, esse vai estar muito mais bem preparado. Eu vou dar aulas ao vivo, junto com as aulas gravadas, para esclarecer todas as dúvidas que acontecerem durante o workshop. O link do workshop também está na descrição do vídeo. Eu espero te encontrar amanhã, nesse mesmo horário, e até lá eu te desejo uma super saúde.